Bom, pessoal, vamos falar um pouco de cinética química, né? E cinética química tem a ver o quê? Com a reação. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma reação química, tá certo? E a cinética química, ele quer saber o quanto ocorre essa reação em termos de sua velocidade, né? Se ele ocorre, se ele demora muito para acontecer ou se não demora muito, né? Questão da sua velocidade. Então, genericamente falando, isso aqui seria uma reação química. O que a gente tem que observar na cinética química, primeiro, são umas coisinhas aqui. Por exemplo, desse lado aqui, né, nós temos, desse lado aqui nós temos o que? Os reagentes. Esses aqui são os reagentes. E desse lado aqui, nós temos os produtos, tá? Ok? E aqui, ó, você tem o que? Reação direta. Então, isso aqui seria uma reação direta, tá certo? E você também tem o que? A reação inversa, né? A reação inversa seria isso aqui, ó, reação direta, tá certo? E a reação inversa, né? E a reação inversa seria isso aqui, ó. Ok? Tá? Então, ok, ó, nessa reação direta, nós chamamos de V1, que é a velocidade de reação, e a velocidade de V2 seria a reação inversa, tá certo? A velocidade da reação inversa. Então, nós temos V1 e V2, então temos reagentes e produtos, tá? E de que forma nós podemos escrever essa velocidade de reação? A velocidade de reação da reação, né, seria o quê? Por exemplo, V1 é dado sempre por uma constante K vezes a concentração, tá certo, dos seus produtos. Então, a concentração de A e a concentração de B, e aqui elevado a Bzinho. O A e o B são esses expoentes que têm a ver o quê? Com esses coeficientes estequiométricos. Então, você coloca aqui em termos de expoentes, tá certo? Então, velocidade de V1 é igual a K vezes a concentração de A elevado a Zinho, concentração de B elevado a Bzinho, tá certo? E a velocidade V2, né? Novamente, você vai escrever de que forma? Desculpa, né? K1, K2, né? Aí você tem o quê? Concentração de quem? Do Czão, Czinho, e do Dzão, Dzinho. Tá certo? Porque na velocidade V2, os reagentes são esses aqui, ó. Tudo bem? Ok? Bom, isso aqui seria o quê? A chamada cinética química. Então, por enquanto, nós vamos observar uma coisa dessa forma aqui. As velocidades de reações, se você escreve desse jeito aqui. Ok? Agora, vamos observar como é que a gente pode ver em termos de como que uma reação química acontece, isto é, quais são os seus efeitos, como é que nós podemos aumentar essa velocidade de reação ou não. Bom, aí tem o quê? Tem alguns fatores, né, que aumentam, né, fatores que influenciam a reação química, tá certo? Então, uma das coisas que influencia é exatamente o choque entre as moléculas. Então, esse choque aqui, ó, é um choque, por exemplo, entre uma molécula azão e uma molécula besão, tá? Então, olha só, esse choque ele tem que ser o quê? Um choque frontal. A colisão tem que ser o quê? Frontal. Quanto maior a probabilidade de ter choques frontais, maior a probabilidade deles entrarem em reação química, ok? Então, o choque frontal aumenta a possibilidade de reação química. Outra coisa vai ter a ver com o quê? Com a energia cinética. Energia cinética tem a ver com o quê? Com temperatura. Então, falar energia cinética e temperatura, basicamente é a mesma coisa. Quanto maior a energia cinética ou temperatura dessas moléculas aqui, ó, dos reagentes, maior a probabilidade de ocorrer reação, tá certo? Então, a energia cinética ou temperatura também influencia na ocorrência das reações químicas, ok? Bom, tem uma outra coisa que eles chamam de catalisadores, tá? Catalisadores, ok? Catalisadores, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que seria esse negócio de catalisador? Olha só, vamos observar aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, tá certo? Esse gráfico aqui tem a ver com a seguinte situação, né? Você tem essa parte aqui, que é uma entalpia,
dos reagentes, vamos supor aqui entalpia dos produtos. Tá? Quando isso acontece, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor. Quando isso acontece, vou botar um verde aqui. Você pode ter uma coisa assim, ó. Tem um patamar dos reagentes, então é uma energia tal. Aí o que acontece? Ele precisa chegar a um certo pico e depois ele desce. E chega aqui, ó. Tá? Chega até esse patamar dos produtos. Ok? E você tem o quê? A variação de entalpia, que é energia, tá certo? A variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok? Aí o que acontece aqui? Olha só, para que essa reação ocorra, é necessário que ele vença esse obstáculo, tá certo? Para chegar nos produtos. Para chegar nesses produtos que está aqui embaixo, tá certo? O que ele tem que fazer é vencer essa montanha. E essa montanha aqui é o que ele chama de energia de ativação. Essa aqui é a energia de ativação. Tá? Significa essa energia de ativação é que todas as moléculas dos reagentes, tá certo? Moléculas dos reagentes, que constituem os reagentes, ele tem que chegar em tal ponto de energia, que chamam de energia de ativação, para que aconteça a reação. Então, para que os reagentes se tornem o quê? Produtos, tá certo? Então, isso aqui, ó, é energia de ativação. E é sempre em relação à entalpia dos reagentes, tá certo? Por exemplo, eu posso fazer um outro aqui, ó, ok? Dessa forma aqui, ó. Então, posso fazer também de novo aqui, uma coisa assim, tá? Só que o que vai acontecer? Dos reagentes fica aqui, ó, dos produtos fica aqui, ok? E aqui vai ficar dos produtos não, dos reagentes e aqui dos produtos. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter aqui, ó, dos reagentes, ele vai ter que chegar a tal pico, tá aqui, ó, vou pegar em verde aqui, pegar em verde aqui, tá? Então ele tá aqui, tem que fazer isso aqui, até que ele chega até aqui, ó. Tá certo? Esse aqui, tá certo? Tá aqui, ó, né? Olha só, é sempre em relação aos reagentes. Qual é a minha energia de ativação? É tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é minha energia de ativação, tá certo? Ele tem que vencer, então, meu reagente está aqui, ele tem que vencer tudo isso aqui, que é bem maior, até que ele consiga o quê? Chegar nos produtos que está aqui, tá certo? E aqui, claro, você vai escrever ΔH, mesma coisa, produto menos os reagentes. Nesse caso aqui, os produtos, né? A entalpia do produto vai ser o quê? Menor do que a entalpia do reagente. Se é menor, então o ΔH aqui vai ser negativo. Nós chamamos isso aqui de processo endotérmico. Opa, desculpa, endotérmico não. Exotérmico. Tá? Esse aqui é o exotérmico. E esse aqui, o ΔH, é o quê? ΔH é positivo. E porque o produto está maior que os reagentes. Então isso aqui vai ficar positivo. Então isso aqui é um processo endotérmico. Ok? Tá aqui. Beleza? Então essas são as formas que a gente tem, né, de falar sobre cinética química, né? Ó, dá só uma olhada. As velocidades de reações, né, os fatores que influenciam, né, a velocidade de reação, que seria choque, aumento da temperatura, energia cinética, os catalisadores, né, são esses aqui. Ah, desculpa, né? Eu falei de energia de ativação. Só que o que acontece? Tem uma coisa chamada catalisador. Uma coisa chamada catalisador. E o catalisador ele serve para quê? Por exemplo, ele serve para diminuir essa energia de ativação. Então, por exemplo, ele está aqui, ó, olha o que o catalisador pode fazer. Ele diminui a energia de ativação. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ele pode chegar e vai fazer o quê? Com que isso aqui, ó, vem até aqui, diminua isso aqui, ó. Tá? Então a minha energia de ativação diminui, tá certo? Então, por exemplo, vai ficar aqui devido ao catalisador. Então isso aqui, ó, é o catalisador, tá certo? Então catalisador. Aí eu tenho uma nova energia de ativação que vai estar aqui em laranja, né? Aqui, ó, uma nova energia de ativação em laranja aqui, ó, tá certo? Então o catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a velocidade de reação, mas ele
ele não aumenta nem diminui em relação ao ΔH. O ΔH continua o mesmo. Tá vendo? Os patamares aqui são os mesmos. O catalisador, ele só vai pegar o caminho e vai fazer com que essa energia de ativação seja menor. É isso que vai fazer, tá certo? E quando ele faz isso, a velocidade de reação aumenta, porque você não tem uma montanha tão grande para atravessar até atingir os produtos, que é os reagentes, aqui são os produtos. Tá certo? Bom, pessoal.